Olá, galerinha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de artes e hoje nós vamos estar estudando sobre sons antigos e sons novos. Muitos dos sons dos aparelhos eletrônicos que ouvimos nos dias de hoje não existiam há 15 anos atrás. À medida que o mundo muda, os sons também mudam, até porque nós sempre estamos aprendendo novos sons, estamos evoluindo nos aparelhos eletrônicos e há muitas descobertas artísticas. Então, à medida que a sociedade vai crescendo, esses sons também vão se alterando. O interessante de pensar sobre isso é que nós nos acostumamos a escutar esses sons. Tem alguns sons que já passam despercebidos por terem se tornado tão comuns na nossa vida que nós não prestamos mais atenção, eles não nos incomodam. O som do ventilador, o som do ar-condicionado, o som do celular, a vibração do celular quando está em modo silencioso, muitas vezes ninguém nem escuta. O latido do cachorro, às vezes o barulho de brinquedos e coisas dentro de casa. Então a gente está tão acostumado a esses sons que a gente nem percebe mais, sabe? É como se o nosso cérebro deletasse essa informação. Mas para outras pessoas que não estão no nosso convívio, se chegarem na nossa casa e se depararem com esses sons, talvez para elas seja irritante, sabe? Seja muito difícil de ficar, muito barulhento, que a gente chama geralmente de poluição sonora, né? Então isso é bem comum nos dias de hoje e isso também é prejudicial quando a gente fala de música, porque que a música também precisa evoluir nesse sentido para poder chamar a atenção, para fazer com que nós possamos ouvi-la melhor. Então, isso tem se tornado um grande desafio também nos dias de hoje. Bem, dentro dessa evolução musical que a nossa sociedade impôs, nós temos a produção musical, ou o método de gravação de música. E o interessante notar é que hoje em dia nós podemos copiar ou produzir música gravada muito rápido, em questões às vezes de minutos, utilizando o computador, alguns aparelhos 10 vezes menor do que há muitos anos atrás. E a gente vai ver justamente agora esses métodos de gravação de música. Para fazer gravações de sons, existem 3 sistemas principais de gravação. Eles são mecânicos, magnético e óptico. O primeiro sistema, que é o sistema mecânico, ele tem como base o método fonógrafo. E com esse método fonógrafo foram gravados os primeiros sons em disco, aquele bolachão mesmo, que hoje virou objeto de colecionador. Nosso segundo método, que é justamente o método do sistema magnético. As ondas sonoras são magnetizadas em uma fita de plástico, coberta por óxido metálico. As fitas de gravação magnética, conhecidas como as fitas de cassete, não são mais reproduzidas e nem tão populares quanto os discos de vinis. Mas você ainda pode encontrar elas em alguns lugares, tem gente que ainda mantém. Até certo dia, os aparelhos de som, aqueles microsystems, eles tinham, né, a opção de colocar a fitinha para você ouvir sua música. Geralmente essas fitas poderiam ser regravadas, se você quisesse gravar o que passava na rádio ou fazer sua própria gravação, você poderia gravar em cima dessas fitas e elas eram muito populares. E o nosso último método é o método óptico, que é o mais comum no dia de hoje, porque é através dele que nós gravamos os CDs. O CD, ou o Compact Disc, que ninguém usa mais essa nomenclatura, mas se você tem essa curiosidade, CD ou CD tem justamente essa tradução, Compact Disc, que é um disco compacto, certo? Ele é feito de plástico recoberto por uma finíssima camada metálica. No processo de gravação, um raio laser, que inclusive a gente podia ver esse raio laser nos microsystems na hora que a gente ia reproduzir, né, as músicas. Então, esse raio laser queima partículas na chapa metálica do disco. Essas partículas formam uma sequência que pode ser lida por aparelhos de CD. Nesses aparelhos, um laser, que eu falei ainda agora, né, com espelhos e lentes, fazem a leitura do disco e produzem a música que nós ouvimos em casa.
Música concreta, eletrônica e eletroacústica. Música concreta. Os ruídos como integrante da composição musical foram utilizados inicialmente pelo compositor italiano Luigi Russolo no século XX. Russolo, num concerto em Milão, utilizou uma série de aparelhos que produziam sons em vez de empregar instrumentos musicais convencionais. Os ruídos de Russolo produziu incentivaram outros compositores nos anos de 1940 a utilizarem e a organizarem novos timbres em composições musicais. No fim da década de 40, Pierre, um compositor francês que trabalhava em uma rádio, também começou a fazer experiências com sons, buscando fontes sonoras diferentes das comumente utilizadas na época para a composição musical. Música eletrônica. A música eletrônica inclui, além dos sons registrados por microfones, como na música concreta, sons e ruídos produzidos por geradores eletrônicos, isto é, aparelhos que produzem sons que não imitam nenhum som já existente. Esses sons eletrônicos eram o único padrão sonoro da composição eletrônica nas primeiras experiências executadas no estúdio na Alemanha na década de 50, mas depois esses sons passaram a ser mesclados com sons de instrumentos e vozes, entre outras coisas. As ideias de Stockhausen influenciam muitos grupos de músicas atuais. Um exemplo é o quarteto alemão que, desde a década de 70, é o pioneiro da chamada Computermusik, um dos tipos musicais que se estabeleceu como a música eletroacústica dos Estados Unidos da América. Por fim, temos a música eletroacústica. Os compositores da música concreta e da música eletrônica não aceitavam bem os trabalhos uns dos outros até que as duas formas musicais se mesclaram, gerando a música eletroacústica. E por fim, vamos falar sobre música eletrônica, algo que está tão acessível aos nossos dias. Qualquer um pode fazer música, né? Essa é a ideia que nos passam, que hoje qualquer um pode gravar a sua própria música e pode lançar seu hit. Quantos grupos e quantas bandas, ou até mesmo quantos DJs não fizeram sucesso dessa forma? Eu acho que você conhece um monte de youtubers que lançaram suas músicas e estão fazendo super sucesso, produzindo suas próprias músicas em casa. O que facilita essa produção é justamente a tecnologia, os meios eletrônicos. Existem até aplicativos que são joguinhos para celular, que você pode criar seus sons, suas batidas. Eles trazem várias opções de você mesclar sons e estar criando o seu hit e que você curte para malhar, para ir correr, ou até mesmo para ficar em casa, para ler um livro. Se você for como eu, que só sabe ler se estiver ouvindo música, então essa é a hora de criar seu próprio hit, usando esses aplicativos, esses joguinhos para celular para criar a sua música. É impressionante a rapidez com que a informática vem se desenvolvendo. Isso tem acelerado e sofisticado a qualidade dos softwares musicais e dos chamados home studios, que são estúdios caseiros dentro de um microcomputador, que hoje equivale a estúdios profissionais do fim dos séculos 90. Talvez você já tenha ouvido falar sobre David Cooper. É um compositor e professor na área de música na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Cooper desenvolveu um programa de computador capaz de criar obras musicais com base nas combinações das composições de Mozart, Beethoven e outros grandes nomes da música clássica mundial. Chegou a hora da nossa curiosidade, aquele momento Você Sabia? Então, sobre o nosso momento de hoje, Você Sabia? Nós vamos falar sobre gravofones. O gramofone é um tipo de toca-discos criado pelo alemão Emil Berliner no ano de 1887. Foi o primeiro aparelho reprodutor de sons que utilizou discos. Os primeiros discos utilizados para registrar sons eram feitos de uma matriz de zinco. Para a gravação, o disco matriz era coberto por uma mistura de cera de abelha e benzeno. Depois, passaram a ser feitos com goma laca, material sintético que possibilitava a gravação em ambos os lados do disco, e por fim, reproduzi-los em uma matriz de cobre. Ao passo que o som era emitido, o ar fazia esta lâmina movimentar-se e, consequentemente, riscar a superfície do disco em forma de ondas. Para rodar um disco, o gramofone deveria ser acionado manualmente por uma manivela. Superando seus concorrentes, a fábrica de Berliner, que produzia o gramofone, era líder no mercado, sendo a principal responsável pela comercialização de discos em diversos países, tendo representação por toda a Europa, China, Índia, Japão. Seu custo na época era de $12,
os mais simples. Então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem suas dúvidas aqui no chat e eu vou estar respondendo na medida do possível. Obrigado, valeu, até a próxima!